pessoal da Botafogo TV, como é que vocês estão? Bom demais estar falando com vocês aqui direto dos Estados Unidos para falar de uma coisa muito bacana que é a Botafogo Academy. Mas um assunto que ainda tem muitas dúvidas. E aí, por isso, eu estou aqui com o João Tuma, ele é o fundador da Licença Esportes, né? Me explica qual é essa empresa e vamos falar também um pouquinho da Botafogo Academy. Seja bem-vindo à Botafogo TV, João. Obrigado, Fernando. Prazer estar aqui com vocês, contando um pouquinho da história desse projeto, que apesar de ser tão novo, já é um projeto com um sucesso tão grande no Brasil inteiro e fora do Brasil também, né? É uma iniciativa que surgiu com essa remodelação, essa nova fase do Botafogo, e é claro que a gente não podia esquecer da base, um trabalho incrível que está sendo feito. E o Diego Melo, queria agradecer ele aqui, ao Léo Coelho também, por essa iniciativa de entender a importância da formação de base e como que isso pode sair dos muros do clube. Então, a ideia inicial era conseguir criar uma rede, muita capilaridade para a base, para que a gente conseguisse implementar a metodologia de treino do Botafogo num número maior de atletas, né? Porque todo mundo sabe da dificuldade que é você conseguir trazer mais de 300, 400 atletas para a base, que já parece um número muito relevante. E o nosso projeto, em apenas 6 meses de existência... Desde setembro de 2024 está no ar aí, né? Isso aí, foi lançado em setembro de 2024, Mas já é um sucesso. Exatamente, porque veio Natal, Carnaval e etc. Mas mesmo assim, para a gente falar de impacto mesmo, a gente já impacta hoje 1.500 crianças. Caramba. Em apenas 6, 7 meses aí de projeto, sendo que a gente teve Carnaval, Natal no meio do caminho. Então a ideia surgiu por aí. E eu acho que é importante a gente contextualizar isso, que não é um projeto ligado ao marketing, apesar de a gente ter apoio do marketing, ter apoio do branding, de várias outras áreas do clube. A gente realmente fez um projeto conectado com o futebol profissional para dar capilaridade ao modelo de treinamento e de jogo. Então hoje, você que está em casa, que é pai de um talento, ou de um potencial talento, você pode permitir que o seu filho treine futebol com a metodologia do Botafogo. É sempre a metodologia do Botafogo, né? Isso não vai mudar. E sobre a capilaridade, vamos falar de quantas unidades já estão aí espalhadas pelo Brasil, porque a gente está falando de Brasil, né? A gente não está falando só de Rio de Janeiro. Exatamente. E até mundo, né, João? É, isso aí. Então, já contando aqui para o pessoal, trazendo até um spoiler, a gente tem 2 unidades em processo de abertura aqui nos Estados Unidos. Que legal. A gente já está em mais de 10 estados brasileiros. Então, não é uma coisa que fica só no Rio de Janeiro, Espírito Santo, que tem muito botafoguense, mas a gente também já está lá no Distrito Federal, a gente já está na região norte, a gente já está na região sul. Então, é um projeto que realmente foi abraçado aí, principalmente por você que é empreendedor, pensa em empreender dentro desse segmento. A gente conseguiu garantir aí, entre o papel da licença, todo o suporte que você precisa para que isso aconteça da melhor forma possível. E quem entra para a Botafogo Academy, ela tem todo esse suporte o tempo inteiro? Como que funciona isso? É muito legal esse ponto que você colocou, porque a gente construiu um projeto junto com a base, mas foi um projeto que foi construído pensando também no empreendedor. Então a gente trabalha todos os aspectos relacionados ao desenvolvimento do seu próprio negócio. Então hoje a gente tem um sistema de gestão que diz quais exercícios vão ser aplicados de acordo com a progressão de treinamento, com base na metodologia do Botafogo. A gente faz conexão entre os teus professores e a base do clube, permitindo que sejam feitos estágios dentro da base do clube, algo muito difícil hoje no Brasil, né? Você ter acesso a esse tipo de treinamento. A gente faz o webinar, a gente traz outros profissionais também da base para trabalhar aspectos comportamentais, aspectos de relacionamento. Então a gente procura trazer muito conteúdo e empoderar também o empreendedor que se associa à marca Botafogo. E aí o pessoal tá ali, poxa, tô me encantando com isso aí. Como eu faço para abrir? Quanto custa uma franquia? Com quem eu falo? É uma franquia? Assim que chama? Conta para o pessoal. Na verdade, como eu falei para você, a gente entende muito desse segmento. A Licença hoje trabalha com foco no empreendedor e a gente atende outros clubes também. A gente participou de um processo longo de seleção e, graças a Deus, a gente conseguiu chegar ao final porque a SAF entendeu que a gente era o melhor parceiro para esse tipo de solução. Vocês foram escolhidos, então, exatamente, né? Fomos predestinados para isso, como a gente gosta de falar. E, na verdade, o que acabou acontecendo do ponto de vista prático? Né? A gente entendeu que o melhor modelo era o licenciamento, porque é um processo muito menos burocratizado do que uma franquia tradicional. Muita gente pergunta, eu preciso montar um campo? Não, você pode alugar um campo. Precisa de um CNPJ? Sim, isso você precisa. Você precisa de um CNPJ, você precisa ter seguro dos alunos, você precisa ter um uniforme, você precisa ter uma estrutura de treino, precisa ter um ambiente seguro para que o aluno consiga aprender a prática esportiva. E tem um ponto muito importante. Você passa por um curso de formação dentro do Newton Santos, onde você tem uma conexão próxima com os profissionais da licença e também com os profissionais do clube. E a gente já conseguiu mimetizar esse processo de ensino esportivo. Então a gente entende hoje que eu preciso te dar uma solução de pagamento. Então hoje, quando você compra a sua licença, você tem uma solução de pagamento, você tem um suporte para fazer marketing, vendas e captar os seus alunos, você tem toda a parte complementar de eventos,
Então os donos de unidade tiveram a oportunidade de jogar um futebol no Newton Santos. Que legal. Então são conexões únicas que a gente faz. Tem o match day, né? Eu, como locutora do estádio, É, todo jogo eu anuncio legal. uma garotada lá da Botafogo Academy para entrar em campo e participar de um match day. É muito legal isso. É legal e marca a vida de uma maneira assim única, né? O aluno da Botafogo Academy que tem a oportunidade de entrar junto com os jogadores, Poxa, ele realmente nunca mais vai esquecer legal. e vai contar isso o resto da vida. E eu acho que esse ponto é um ponto muito importante de todo esse conceito que a gente traz hoje para o ensino de futebol. Porque dentro desse curso que a gente faz no Newton Santos, a primeira coisa que a gente pergunta, a gente sempre abre com essa frase, e aí quem estiver vendo a gente depois que for fazer o curso já vai saber qual é a resposta, que a gente pergunta o que você ensina numa academia de futebol. E muita gente fala do sonho, da alegria, da oportunidade de ser jogador, mas se esquece que você ensina o aprendizado de uma modalidade esportiva. Perfeito. Então, quando você vai fazer um curso de medicina, você vai aprender a ser médico, de direito para ser advogado, e quando você entra numa escola de futebol, você vai aprender a jogar futebol. Por isso, gente, é tão importante você se associar a uma marca como o Botafogo e ter acesso a essa metodologia de treino. Sim. A gente sempre brinca com isso, né? E fala muito quando você compra o McDonald's, que você tem acesso a como fazer um Big Mac. Perfeito. E uma escola de futebol, muitas vezes, você não sabe como dar aula. E quanto custa? Hoje, você vai pagar em torno de R$30 mil para ter a licença por 3 anos, investimento total de ordem de R$70 a R$75 mil para o empreendedor que você se preparar para fazer. Em quanto tempo começa a ter retorno financeiro? 6 meses a 1 ano você já consegue estar apurando seu retorno financeiro, porque é um asset leve, são custos fixos baixos, e você consegue ter aí 200 alunos, 250 alunos por campo, e você vai ter um ticket médio aí variando de R$170 a R$350, dependendo da sua localidade. Você pode abrir mais de uma? Pode. Inclusive, você tem um raio de exclusividade. Como num raio de 5 quilômetros. Que legal. Ninguém pode abrir outra Botafogo Academy. Isso é muito interessante, porque a gente tem todos esses estudos, e a gente começou a entender que a pessoa não se desloca mais do que 5 quilômetros. Então, você acaba tendo uma área toda para poder trabalhar, e se você quiser abrir outras unidades dentro do seu raio de proteção de 5 quilômetros, você não paga nada mais por isso. E como o dono da unidade sabe qual aula que ele vai aplicar no dia? Lembrando, o dono da unidade, eu quero comprar, mas eu não sou professora de educação física. Eu sou, tá, gente? Mas e se eu não fosse? Eu posso? Claro, você pode. A gente busca um empreendedor. É claro que para dar aula você vai precisar de um professor de educação física, mas você pode recorrer ao CREF e você recebe os exercícios prontos em 3D, como eu falei para vocês. Legal. Então é só aplicar essa metodologia de treino que você vai ter a certeza de estar implementando os melhores padrões de treinamento com base no entendimento profissional do Botafogo. E tem ajuda no dia a dia aí na gestão, né? Com certeza, no dia a dia, treinamentos constantes. Então, assim, a gente consegue justamente acompanhar esses dois lados, o lado mais comercial e o lado mais de performance de treino. E os alunos que participam da Botafogo Academy, eles têm oportunidade, chances de participar de uma peneira? Porque isso é um sonho, né? As pessoas querem ter esse contato. Não é só a oportunidade, né? É o interesse do próprio clube. Como eu falei para você, esse foi um projeto que surgiu da base do clube para dar capilaridade. Então, o objetivo é realmente fazer constantemente o escaneamento da base e entender se existem novos talentos. E o que a gente está percebendo é que esse é o futuro. É o Botafogo, mais uma vez, na vanguarda, querendo aumentar realmente a sua base para conseguir mapear novos talentos. Então, se você conhece um talento, não deixe de procurar uma Botafogo Academy. Você pode acessar academy.botafogo.com.br/unidade e você vai ver a mais perto da sua casa. E já tem algum aluno da Botafogo Academy na base do Botafogo? Isso já aconteceu? A gente tem alguns alunos que já passaram por esse escaneamento e a gente tem uma novidade boa que a gente vai anunciar em breve. Então fica acompanhando a gente, que tem uma novidade legal. E me diz uma coisa, o dono da unidade pode participar? Você falou de eventos do clube, além do match day, pelado de final de ano, tem mais alguma outra coisa que o dono pode participar? Sim, os treinamentos são muito importantes, a gente tem oportunidade de imersões dentro do clube, a gente tem treinamentos periódicos para os profissionais que trabalham dentro das unidades também, e a gente consegue realizar algumas coisas muito fora da curva, algumas surpresas, como por exemplo no ano passado, na final da Libertadores, a gente levou a Laura, que é a aluna mais antiga das escolas do Botafogo, porque o Botafogo já teve várias redes de escola, e ela foi para a final da Libertadores com a gente. Que legal! Do Botafogo campeão do mundo. Que maravilhoso! E fala uma coisa para mim, para a gente já estar finalizando. Eu quero começar, como é que eu faço? Não deixe de acessar academy.botafogo.com.br, se inscrever lá, preencher com seus dados, o nosso time comercial vai entrar em contato e fazer uma apresentação individualizada e detalhada para você sem nenhum custo. Muito bem, olha, eu acho que eu vou, João, vou procurar mesmo, porque eu estou bem interessada. Que legal, eu acho vai ser que eu um quero prazer te receber abrir lá. Imagina você ter a metodologia do Botafogo, a metodologia do Botafogo na sua escola, na Botafogo Academy. É um sonho que pode ser realizado.